Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Vamos aprofundar nessa trilha de aprofundamento das ciências da natureza um assunto que é bastante interligado no nosso dia a dia, né? Vamos falar de três importantes áreas. Vamos falar de política, meio ambiente e de energia. Aparentemente parece três áreas distintas, mas não, pessoal, elas estão totalmente interligadas, ok? Então eu já lhe pergunto logo, você sabe o que são políticas públicas? Olha só, trouxe um conceito aqui para vocês, pessoal. O que são políticas públicas ambientais na energia? Políticas públicas são ações planejadas e executadas pelo governo para atender a interesses coletivos. Elas buscam resolver problemas e melhorar a qualidade de vida da população. Então, essas ações podem ser direcionadas a diversas áreas, incluindo saúde, educação e meio ambiente. Aí você me pergunta, professora, por que é importante as políticas públicas? Eu vou te dar um cenário, pessoal. Imagina um país enorme, como o Brasil, que é rico em rios, florestas, biodiversidade. Como é que a gente faz para proteger essas nossas riquezas? Até porque a população ela vem crescendo cada vez mais. Então, as políticas públicas, elas vêm para resolver essas questões, para preservar essas riquezas. Tá certo? Então, essa aula é direcionada às políticas públicas, tá ok? Olha só por que elas são importantes. Elas garantem a organização e a eficiência na gestão de recursos, tá certo? Promovem a justiça social e a equidade entre as populações, facilitam o engajamento da sociedade na tomada de decisões. Então, essas aí são as importâncias, tá certo? Então, eu também trago um conceito aqui de preservação. Olha só, o que é preservação ambiental? É a proteção dos recursos naturais e dos ecossistemas existentes, busca minimizar o impacto humano no meio ambiente, tá certo? Envolve ações como reflorestamento e conservação de habitats. No caso, pessoal, vou trazer um exemplo aqui que tem a junção de políticas públicas e preservação ambiental. Lá na região de Extrema, de Minas Gerais, eles são um exemplo de reflorestamento e de conservação de mananciais. E as políticas públicas, nesse caso, eles mandam recursos para os proprietários para preservar a mata nativa e garantir a água para todos. Tá vendo a junção de políticas públicas e preservação ambiental? Tá certo? Então, isso aí tem incentivo. A preservação tem incentivo pelo governo, tá certo? E, inclusive, ele manda recursos para fazer essas atividades, tá certo? Então, você já dá uma analisada aí como essas áreas se interligam. Vamos falar um pouco de questão energética no Brasil? Olha só, o Brasil possui um cenário energético diversificado, certo? Certo, mas enfrenta desafios significativos. No caso, os desafios, pessoal, temos consumos elevados, temos os impactos ambientais durante a inserção de projetos, né? No caso, o Belo Monte é um exemplo que a gente vai falar mais adiante, tá certo? Então, o Brasil, ele possui o quê? Cenário energético diversificado, mas enfrenta desafios, tá certo? Continuando aqui, agora, o pilar da nossa aula. Vamos falar de políticas públicas existentes para a preservação ambiental. Trouxe alguns pontos. Vamos falar um pouco de legislação ambiental. Eu trago o exemplo aqui, o Código Florestal. Como é que ele atua nessa parte? Pessoal, o Código Florestal, ele me fala quais são as regras de como eu tenho que cuidar, como eu tenho que preservar a mata nativa. Olha só o exemplo. Nas regiões, em propriedades rurais na região amazônica, eles são obrigados, né, a manter 80% da mata nativa intacta. Olha só, pessoal, eles têm que manter 80% da área da mata nativa. Esse é o Código Florestal que traz essas regras. Mas, é claro, varia de região. Tem regiões que a preservação vai de 20%, tem regiões que vai de 35%. Então, o Código Florestal, ele é uma legislação, tá certo? Que traz essas regras. Outro exemplo de uma legislação, crimes ambientais.
Esses crimes ambientais, essas leis, ele traz, né, ele pune pessoas que degradam o meio ambiente, faz caça ilegal de animais silvestres, tá? Impacta aí o ecossistema e, é claro, ele engloba de pessoas jurídicas até pessoas públicas, tá certo? Esses aí são exemplos de legislação. Outro ponto, quais são as políticas públicas que falam de incentivos a energias renováveis? No caso, eu já falei na aula passada, mas aqui eu já repito, PROINFA. O PROINFA, ele é um exemplo de incentivo. Inclusive, ele foi criado em 2002, ele foi pioneiro na isenção de usar energias alternativas. Ele trouxe o incentivo de usar energia solar, energia eólica e biomassa. Então, quando ele veio, ele incentivou bastante. Inclusive, a região Nordeste, ele se destacou em usar a energia eólica. Ele fez o crescimento acelerado aqui no Brasil. Rio Grande do Norte e Bahia, eles são líderes, né, nesse setor, tá? Vamos falar de licenciamento ambiental. Quais são os licenciamentos ambientais que existem? Os licenciamentos ambientais, pessoal, ele traz aí, principalmente impõe, né, em projetos de grande, que pode ocasionar impacto ambiental. Acontece que os processos de licenciamento ambiental, eles duram bastante. Inclusive, na usina de Belo Monte, foi um grande processo ambiental até ser aceito, porque gera debate, se vai impactar o meio ambiente, vai respeitar, né, os ambientais. No caso, ele passa por 3 processos. Tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, a licença ambiental, ele intervém nessa parte, tá? Vamos falar um pouco de eficiência energética. Eficiência energética, pessoal, em outras palavras, ele é fazer mais com menos energia, tá certo? No caso aí do selo da Procel, que é um selo que vem nos eletrodomésticos, como geladeiras, lâmpadas, tá certo? Esse Procel, ele classifica se esse aparelho é econômico ou não. E ele vem com a classificação A. Essa classificação A, ela incentiva as pessoas a fazerem escolhas mais sustentáveis, tá certo? Então, isso aí é uma lei que fala de eficiência energética. Usar a energia de forma inteligente, tá ok? Outro ponto aí, temos o ICMS ecológico. O que ele fala? O ICMS ecológico, ele é um incentivo que incentiva os municípios, tá, a preservar o meio ambiente. Inclusive, eles recebem recursos do Estado. Só para vocês terem uma ideia, o que seria ICMS? ICMS é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então, parte desses impostos é mandado para os municípios que têm unidade de conservação, que tem preservação dos mananciais e que tem gestão de resíduos. Quanto mais os municípios preservam o meio ambiente, mais eles recebem recursos desses impostos para poder continuar a preservar o meio ambiente. Então, essas aí que eu trouxe, pessoal, são as políticas públicas existentes que atuam aqui no Brasil para preservar melhor o meio ambiente, tá certo? E quais são os desafios dessa implementação? Primeiro, burocracia excessiva, pessoal, nos processos de licenciamento. Temos a fiscalização insuficiente e carência de tecnologias. Temos a parte dos conflitos econômicos entre crescimento e preservação. Baixo investimento em educação ambiental e conscientização. Desigualdade regional no acesso a incentivos e infraestrutura limitada em áreas remotas, tá? Então, esses aí são os desafios da implementação dessas leis. Mas tem casos, né, que conseguem ser bem-sucedidos, porém, ainda tem esses desafios, tá ok? Olha só como é que funciona. Estudo de casos e exemplos de sucesso. No caso da Alemanha, pessoal, as políticas robustas unindo subsídios e leis ambientais, lideranças e energias renováveis e economia verde. Na Dinamarca, pessoal, foco em pesquisa, em participação social, modelo de governança colaborativa para energia limpa. Esses são os exemplos de sucesso. E aqui no Brasil temos comunidades locais
desenvolvendo mini hidrelétricas e projetos eólicos, conciliando preservação e renda, tá ok? Então, para fechar a nossa aula aí, o que vimos hoje, pessoal? A aula destaca a importância das políticas públicas ambientais para garantir o acesso à energia de forma sustentável no Brasil. Essas ações promovem justiça social, organização e participação da sociedade. A preservação ambiental é essencial para proteger ecossistemas e minimizar impactos humanos, tá ok? Apesar de sua matriz energética diversificada, o Brasil enfrenta desafios como a burocracia e a desigualdade no acesso a incentivos, certo? São citadas políticas como a legislação ambiental, falamos disso aí, incentivos às energias renováveis, licenciamento, eficiência energética e o ICMS ecológico. Tá certo? Então, exemplos de sucesso incluem iniciativas no Brasil e políticas eficazes em países como a Alemanha, Dinamarca e que unem sustentabilidade, tecnologia e participação social. Então, esses aí são os pontos principais do que a gente viu da aula de hoje, tá certo? Bom, pessoal, se tem alguma dúvida, reveja essa aula quantas vezes for necessário. Não esqueçam de utilizar os materiais de apoio e realizar as atividades propostas. Nos vemos na próxima aula.